Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Henrique Leite. Aos 30 dias do mês de setembro, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presença do vereador Eduardo Marques. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Almir Fernando, contando com as presenças dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constaram as seguintes matérias. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Anderson Florencio, ressaltou o dia 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais. Também detalhou sobre as ações que vem realizando direcionadas à defesa dos animais. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Marília Reis, relatou problemas que teriam frustrado uma tentativa de visita às obras de urbanização na comunidade do Pilar, que estão em atraso há quase 4 anos, conduzidas pela Prefeitura do Recife. Externou a sua indignação, pois foi impedido de visitar a obra. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Luiz Eustáquio, solidarizou-se com a vereadora Marília Reis, pois já passou por situações parecidas. Falou sobre o final da greve do INSS, comunicou sua saída do PT, se filiando ao partido Rede Sustentabilidade de Marina Silva. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, ressaltou a necessidade de mais políticas para os idosos. Falou que, apesar da Constituição Federal defender que todos os cidadãos são iguais perante a lei, ainda existem grupos sociais vulneráveis e que precisam de proteção especial. Fez a leitura de um discurso. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Felipe Francismar, parabenizou o vereador Luiz Eustáquio, repercutiu sobre uma visita feita ao bairro do Buriti, na Macaxeira, e constatou que a população está sendo amparada pela Prefeitura. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Carlos Gueiros, discutiu o envio das contas da Prefeitura aos vereadores do Recife, repercutindo a audiência de metas fiscais do Executivo Municipal para o segundo quadrimestre de 2015, realizada na Câmara. Ele pediu que a documentação fosse entregue aos membros do Legislativo com antecipação da próxima vez. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente. Havendo número regimental, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 5464/2015, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5454/2015, de autoria do vereador Augusto Carreras, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5461/2015, de autoria do vereador Aimé Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5490, de autoria da vereadora Aimé Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 5499/2015, de autoria da vereadora Aimé Carvalho. Só tem 11 ali. Ok. No horário destinado ao grande expediente, a primeira oradora Marília Reis voltou a tratar sobre a sua visita à comunidade do Pilar. Falou que obras continuadas. Foi apartilhado pelo vereador Gilberto Alves, onde preparou um cronograma de envio. Foi apartilhado pelo vereador Jandir Liberal. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 1 de outubro de 2015, em caráter solene, no local de costume e no horário regimental. Reunião solene para a entrega da medalha do mérito José Mariano ao senhor Ranieri Gonçalves Torres, realizado no dia 1º de outubro de 2015, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Ao primeiro dia do mês de outubro, no andar térreo da Casa Mariana, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presença do vereador Eduardo Marques. Abertos os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados. Em continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional. Dando prosseguimento, o senhor presidente convidou o vereador Davi Muniz para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao senhor Murilo Alexandre. O orador saudou as companhias da mesa, a saudação do povo da cidade de Floresta.
Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais, convocou a casa para se reunir amanhã, sexta-feira, 2 de outubro de 2015, às 10 horas em casa solene, no local de costume, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, todas as atas foram lidas. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Leitura do expediente do dia. Leitura do expediente. Projeto de lei ordinária número 202/2015, de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Projeto de lei ordinário número 203/2015, do vereador Stefano Menudo. Projeto de lei 204/2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de lei número 205/2015, do vereador Almir Fernando. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Primeiro, dizer que sábado foi o aniversário. Nós iríamos anunciar agora. Marco Aurélio, que a gente queria dar um abraço dele, esse vereador competente, amigo de todos nós. E também, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte do senador do Partido dos Trabalhadores, foi presidente do PT, que morreu no dia de hoje na cidade de Rio de Janeiro, problema de câncer. Nosso companheiro lá de Sergipe, que diretor da Petrobras, um excelente quadro nosso. Pedir a autorização de Vossa Excelência, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, esta casa aqui todos os anos, quando recebe o projeto da LOA e a atualização do PPA, recebia também todo o processo, inclusive o inteiro teor do orçamento e do PPA, que era distribuído no dia da chegada do projeto aos gabinetes dos vereadores. Este ano, houve não a inovação, porque já o ano passado já haviam inovado, de mandar essas informações de uma maneira mais atualizada através de um CD. E esse CD só foi distribuído na sexta-feira no final do expediente e os gabinetes e os vereadores tiveram acesso hoje. Não é problema desse legislativo, é que a remessa só chegou ao legislativo neste dia. Então hoje é dia 5 e na realidade é o primeiro dia que nós começamos a examinar as peças. E aí nos foram tirados dentro do prazo regimental 5 dias. Eu queria perguntar a Vossa Excelência e ao presidente da Comissão de Finanças como é que os vereadores seriam recompensados desses 5 dias
que foram tolhidos. Eu, por exemplo, me acho prejudicado, né, já de antemão desses 5 dias que me foram tomados no exame da peça, que é complexa e muito grande. E é por isso que o prazo que o regimento dá dos 20 dias é exatamente porque carece de um exame aprofundado. Muito obrigado. Senhor presidente, as colocações do vereador Carlos Guerreiro são mais que justas. Na verdade, deveríamos ter recebido no dia 30. Portanto, eu acho que justo que a gente possa, então, prorrogar, dar esses dias que nós perdemos, que seja prorrogado para frente. Se eu não me engano, 4 ou 5 dias. É isso, Carlos Guerreiro? Na verdade, 25 cai no domingo. Ou fica 26, tá certo? A princípio não vejo nenhuma dificuldade, até porque facilita para uma matéria tão complexa haver uma análise melhor. Fica para o dia 26. O vereador Marco Aurélio é o primeiro orador inscrito. Eu queria comunicar aos senhores vereadores que, considerando que o pequeno expediente só temos direito no pequeno expediente de 3 oradores para não passarmos do prazo regimental, obedecendo a orientação do vereador Carlos Guerreiro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa presente, os amigos que nos escutam na TV Câmara, que nos veem na TV Câmara, eu gostaria de falar de um assunto aqui, vereador Antônio Luiz Neto, vereador Carlos Guerreiro, um assunto que já foi muito debatido nessa casa, mas me causou realmente uma surpresa muito ruim, o que eu pude constatar semana passada, e ainda há pouco conversando com a irmã Imê, ela já disse em outro lugar, vereador Osmar Ricardo, que é essa questão dos buracos. Todo mundo lembra, a imprensa tem feito matérias em cima disso, de como estava o Recife em função ainda do período chuvoso e de como a cidade estava esburacada. Bom, acontece que quando chega na Conselheira Guiar, eu não ando muito por Boa Viagem, mas eu vi como é que estava a Conselheira Guiar em alguns trechos, até inclusive que o pessoal pensa que somente prejudica carro, prejudica também quem anda no ônibus, usuário do ônibus. E aí o que é que vem? Vem a prefeitura, faz o recapeamento da Conselheira Guiar, vereador Antônio Luiz Neto, vereador Almir Fernando. E no outro dia, no dia subsequente, depois da prefeitura estar arengando aí por dinheiro, brigando por dinheiro, a crise que está acontecendo, no outro dia, a Compesa chega e abre um buraco. No outro dia, isso é um desrespeito ao recifense, é um desrespeito a quem paga imposto, é um desrespeito a quem cuida da coisa pública. E se a gente tivesse num país mais sério, era para esse presidente da Compesa ser preso no outro dia. Porque isso é desrespeito ao dinheiro público, vereador Gilberto Alves. Aí, no outro dia abre um buraco. E o pior, não fecha. E quando fecha, fecha com material completamente diferente do que foi feito, sem fazer a compactação, deixando a cidade esburacada. Boa Viagem é a entrada dos turistas que vêm para cá. Então é uma irresponsabilidade dessa Compesa. Eu me lembro que recentemente, não faz muito tempo, o vereador Jurandir Liberal fez uma audiência pública, a gente foi para lá, discutiu esse assunto e mais uma vez, vereador Jurandir, a gente traz esse assunto à tona. Então, eu estou fazendo aqui esse discurso para alertar, para fazer um apelo, para que a Compesa tenha compaixão dos recifenses, que o prefeito Geraldo Júlio até seja mais duro com a Compesa, aproveite que o governador é do PSB e vá lá resolver. Essa Compesa tem que ser municipalizada. A parte do Recife, deixa que o Recife toma conta. Mas a gente não pode ficar toda hora assim. No inverno, os buracos. Quando chega no verão, a prefeitura ajeita, a Compesa quebra e quando conserta com material de péssima qualidade. Por isso, eu estou requerendo mais uma audiência pública.
e gostaria de pedir que o vereador Jurandir Liberal me ajudasse com ela e outros companheiros aqui que são experts nesse assunto, que conhecem bem a matéria, para que a gente possa discutir e nós, essa casa aqui, vereador Carlugueiro, a gente possa trazer uma solução para esse problema, que passa inverno, entra verão e o povo continua sofrendo a buraqueira na rua e infelizmente a gente é que está pagando o pato, nós políticos também pagamos esse pato. Então é preciso, tem que aparecer os donos desse negócio, quem é a culpa disso? É da Compesa ou é da Prefeitura? Porque a Prefeitura faz no dia, a Compesa desmancha o outro, nem que se fosse opositores, partidos opositores, um no governo e outro na oposição. Acho que a Compesa não seria tão competente na oposição que ela está fazendo ao povo do Recife. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos da imprensa e aqueles que se encontram nas galerias, uma boa tarde. O que nos traz à tribuna nesse pequeno expediente de hoje, senhor presidente, são dois assuntos que nós achamos que é de alta relevância para a cidade do Recife. O primeiro eu quero falar sobre o Outubro Rosa. Inclusive a nossa querida vereadora Michele Colles veio até caracterizada hoje, né, de rosa, e nos deu de presente aqui esse lacinho. Mas eu fico triste por um lado, senhor presidente. Uma campanha tão... foi e-mail? Foi aqui o laço? Tá certo, então. Tá bom. Então, senhor presidente, a gente fica muito feliz com a campanha dessa, muito importante para as mulheres, sobre conscientização, descobrir e prevenir um câncer que realmente tem matado muitas mulheres, não somente aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, todo o mundo. E eu gostaria, particularmente, eu tenho esse pensamento, diante das situações quais se encontram hoje as nossas instituições de saúde, a desejar. A campanha é muito promissora, muito ótima, entretanto, senhor presidente, nós vemos a necessidade de que ela fosse não somente outubro rosa, fosse janeiro rosa, fevereiro rosa, março rosa, abril rosa, maio rosa, todos os meses do ano seria rosa. Porque a gente vê realmente a necessidade de uma conscientização das pessoas para isso e tomara que realmente os nossos governantes fossem realmente responsáveis a ponto de apoiar esse trabalho, permitindo, portanto, equipamentos à altura para atender essas mulheres. Porque hoje mesmo, senhor presidente, pela manhã, 5 da manhã, estava caminhando, uma senhora veio de Ibimirim, veio no transporte, fora do domicílio, o TFD, procurando o Hospital da Restauração. Ela estava lá na Madalena. Eu indiquei onde ficava o Hospital da Restauração. Porque ela veio para um exame marcado e, no entanto, chegando no local de exame, na clínica, os equipamentos estavam quebrados. E mandaram-na procurar o Hospital da Restauração para remarcar aquele exame. É doloroso. A gente sabe que não são poucas as mulheres que, até mesmo com nódulos, com problemas seríssimos na mama, e os hospitais, as instituições de saúde não têm tido realmente equipamentos à altura para atender a demanda de tantas mulheres necessitadas. Fica essa dor e, portanto, aqui eu aprovo com certeza o Outubro Rosa, mas gostaria que fosse realmente levado a sério todos os meses do ano. O segundo assunto, senhor presidente, é sobre a eleição que houve ontem na cidade sobre o Conselho Tutelar. Ontem, mesmo a gente vendo a dedicação de muitas pessoas, um sistema muito precário. O povo confuso, não sabia onde votar, uma confusão muito grande. E eu tenho um pensamento pessoal, senhor presidente.
um desejo, quem te vê diante de tal necessidade. Por que não ser feito um concurso para ser colocados conselheiros? Uma vez que o conselheiro faz um trabalho como se fosse um delegado. E a gente fica aqui expondo esse nosso sonho, esse nosso desejo, e tomara que essas palavras pudessem realmente tornar-se realidade, porque o sistema que está aí realmente está muito longe de atender a necessidade de um povo tão necessitado, que é o nosso povo recifense. Muito obrigado. Último orador inscrito do pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero, junto com os demais companheiros que já falaram sobre a questão do Outubro Rosa, essa homenagem e essa luta das companheiras mulheres, me associar nessa luta. Quero saudar a vereadora Michele pela iniciativa, vereadora, de o lacinho para todos os vereadores dessa casa, e juntamente com um bom chocolate, muito obrigado. Saudar os vereadores que vieram, adotaram, como eu, a gravata rosa, que vamos usar ao longo do mês de outubro, mas eu estou colocando a importância da divulgação para que a gente possa massificar toda essa campanha ao longo desse mês de outubro e resolver muitos problemas que estão impedindo exatamente as mulheres terem um tratamento adequado. Mas, senhor presidente, o meu motivo de inscrição hoje no pequeno expediente, primeiro para destacar as manchetes das revistas, jornais dos últimos dias. Vereador Gilberto, Vossa Excelência observou que o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, foi citado pela 5ª vez por os delatores, inclusive provado já agora pela Polícia Federal e pela polícia da Suíça, que a sua esposa tem conta na Suíça. Aí eu fico impressionado que os jornais não dão nenhuma matéria. A única matéria que dá é exatamente no resultado da análise do parecer pelo Tribunal de Contas com relação a Dilma, e a outra dizendo que, mais uma vez, Dilma entrega o governo ao PMDB. A grande manchete. E não chama a atenção. Aí, senhor presidente, eu queria só fazer uma comparação. Todos assistiram quando a cunhada de Vacário foi presa, injustamente, dizendo que ela estava depositando R$3.500 na conta da mulher de Vacário, como se fosse dinheiro da Petrobras, R$3.500, inclusive pela uma foto que ela estava de costa, fazendo esse depósito. E aí eu quero saber qual é o fórum privilegiado para a esposa de Eduardo Cunha, que sequer sai uma notinha na imprensa ou o Poder Judiciário toma alguma providência. Viu, vereadora Vera? Então, a irmã da mulher de Vacário ficou uma semana presa, vereador Antônio Neto. E, inclusive, nem pedido desculpa, nem os órgãos de comunicação disseram que ela foi solta e foi presa injustamente. E fica toda essa campanha na mídia contra o Partido dos Trabalhadores. É bom que isso fique claro, eu estou chamando a atenção, porque tem muita gente que só lê as manchetes dos jornais e não se informa adequadamente. Então vamos fazer a comparação. Uma pessoa é suspeita de estar depositando R$3.500 e a outra com recurso na Suíça. E qual é o fórum privilegiado para não ter nenhuma penalidade? Eu queria ver se esse juiz mandava prender a mulher de Eduardo Cunha, como foi feito com a pobre da irmã da esposa do Vacário. Essa é a igualdade de tratamento que a gente recebe.
por ser de um partido. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente. Chamada regimental. 25 vereadores presentes. Ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 5502/2015, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5503/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5506/2015, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 5504, 5505, 5507 e 5508/2015, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 5469, 5509, 5510, 5511/2015, todos de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de dar um informe aos colegas vereadores. Queria dizer que aqui na Câmara agora já tem o capacete. Quem precisar fiscalizar a obra, é bom passar aqui antes, vou deixar aqui dentro do buraco frio. O vereador Jurandir Liberal, líder da oposição, disponibilizou aqui para a gente usar e não ser mais barrado quando precisar fazer fiscalização às obras da Prefeitura. Discussão única dos requerimentos números 5512, 5517/2015, todos de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5513/2015, de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5514, 5515, 5516/2015, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5518, 5525/2015, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres números 904/2013, 1014/2013, das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, Gente, Saúde e Bem-Estar, optando pela aprovação do projeto de lei 269/2013, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 696/2014, da Comissão de Higiene e Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 413/2013, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 258/2015, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte, Consumidor, Apoio Comunitário, Criança e Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 125/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres números 189 e 308/2015, das Comissões de Legislação e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte Consumidor, Apoio Comunitário, Criança e Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 44/2015, de autoria da vereadora Marília Reis, que estabelece a obrigatoriedade de cumprimento do horário de shows, concertos e demais apresentações artísticas. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, apenas completando o parecer número 236/2015 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opina pela rejeição do projeto de lei 44/2015, de autoria da vereadora Marília Reis.
Em discussão. Pronto. Legislação. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Passaremos para o grande expediente. Vereador Marco Aurélio, primeiro orador inscrito. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar uma visita que a Comissão de Direitos Humanos fez na semana passada, onde estiveram presentes o vereador Maguari, o vereador Jadeval de Lima e a vereadora Isabela de Roldão. Na oportunidade, nós estivemos visitando a colônia feminina Bom Pastor, ali no bairro do Engenho do Meio. E a visita aconteceu após denúncia da vereadora Isabela de Roldão, trazida por audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco, de que as detentas estavam sem se alimentar direito. Durante as 2 horas que nós passamos lá no local, foi possível constatar que as presas vivem realmente em condições subhumanas. Após esse horário, 4 horas da tarde, realmente elas não recebem mais nenhum tipo de alimento. Elas recebem a refeição, a primeira refeição, 6 horas da manhã, a segunda refeição, 10h30 da manhã, e a terceira refeição, às 16 horas. E, infelizmente, é uma refeição que deixa muito a desejar. É um arroz com feijão e frango, no dia que nós estávamos lá. E o que a diretora do presídio falou para nós, na verdade, é que as detentas elas recebem esse alimento mais cedo para que elas possam guardar, já que é o jantar, elas recebem 4 da tarde para jantar mais tarde. Mas o que a gente constatou é que, além da comida ser muito pouca, quem comeu 10h30, 11 horas da manhã, 3h30 já está com muita fome. E a verdade é que, se elas não têm local para guardar, são celas, que era para caber 4 mulheres, nós vimos lá as camas, 4 mulheres, e nessas celas tem 30 mulheres. Nós tivemos a oportunidade de visitar as dependências, o local do berçário, também o local onde as grávidas ficam, tinha lá 9 grávidas, e elas também não têm nenhum tipo de refeição a mais. Elas não têm lanche, que seria o ideal, porque o ideal de todo ser humano é fazer pelo menos 6 refeições, principalmente quando a mulher está grávida e quando a mulher está amamentando. Mas, infelizmente, isso não acontece ali. O que nós fomos informados é que a colônia feminina penal Bom Pastor, ela tem capacidade para 180 mulheres. E hoje ela se encontra com 800 mulheres. Então, é um local muito pequeno, é um local que não tem uma árvore sequer, um pátio grande no meio, com muito sol, e aí tem um galpãozinho, onde elas ficam ali dentro das celas e saem na hora para se alimentar. Nós também tivemos denúncias ali de que tem muitos animais peçonhentos, rato, barata e escorpião dentro das celas. Então, as presas que dormem, que tem cama, são 4 camas de cimento, dormem 2 em cada cama. E as outras dormem no chão e tem que dormir junto com esses bichos. No próprio local das grávidas, elas disseram a mesma coisa. Nós nos dividimos lá dentro do presídio, da comissão, e depois nós fizemos um relatório em comum, porque tudo que eu vi, o vereador Jadeval viu, a vereadora Isabela viu, e o vereador Amaro Cipriano viu. Eu vi o feijão delas com bicho boiando dentro do feijão. Não foi ninguém que me falou, eu vi. Os bichinhos pretos boiando naquele feijão muito caldo e os bichinhos boiando. Algumas pessoas questionaram, dizendo que se elas estão ali,
é porque elas pagaram e elas cometeram um crime e elas têm que pagar. E isso é normal. Só que nós, enquanto defensores dos cidadãos, e levando em consideração que mais de 60% das mulheres que estão ali são mulheres recifenses, o que também nos impulsionou, já que nós somos vereadores de Recife, e a gente sabe que ali é gerido pelo governo do estado de Pernambuco, mas infelizmente é uma gestão que tem deixado muito a desejar. O meu desejo, na verdade, era que o governador Paulo Câmara pudesse fazer uma visita ali no presídio, que ele pudesse passar pelo menos ali meia hora, para ele ver algumas cenas ali, algumas situações. Ressocialização dentro do presídio, zero. Não existe ressocialização, não existe atividades. Nós tivemos lá, tem uma escola funcionando lá, quero inclusive parabenizar as professoras, inclusive no dia que a gente foi, estava acontecendo uma feira de ciências para as presas, são 240 presas que estudam, é a única atividade que elas têm ali educativa, o resto, elas têm um local que seria o refeitório, mas agora se transformou no local para elas fazerem algum tipo de artesanato, porque não existe espaço nem para comer. Elas têm que pegar um pratinho de comida e cada uma procurar um canto para comer. Então, nós vimos ali cenas muito tristes, cenas que verdadeiramente deixam o nosso coração triste de ver aquelas mulheres ali. Na verdade, infelizmente, elas não vivem ali como seres humanos, elas vivem ali como animais enjauladas. Infelizmente. Foi o que nós vimos ali, a tristeza, nós saímos dali indignados de ver a situação daquelas mulheres. Mas eu escuto a vereadora Isabela de Roldão. Vereadora Michele, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo tema trazido e dizer que essa denúncia nós fizemos aqui há aproximadamente 15 dias e quando a denúncia foi feita, inclusive, houve um pedido em questão de ordem aqui, foi feita uma colocação onde discordava da notícia que eu trazia. E eu colocava que tinha ouvido a informação num depoimento, inclusive de uma das mulheres que faz parte, que compõe o Fórum Estadual de Mulheres. E essa mulher, então, fez essa denúncia na audiência pública ocorrida na Assembleia Legislativa. E a gente ficou assim... Eu fiquei particularmente assombrada com isso, como é que pode uma pessoa jantar às 16 horas e só comer no dia seguinte. E aí Vossa Excelência marcou essa visita e nós estivemos lá presentes. Mas eu gostaria só de reforçar que tudo que nós vimos lá, certamente, é bem pior do que foi visto. Porque Vossa Excelência ligou para lá e disse que estava indo com a Comissão de Direitos Humanos. Verdade. Então imagine se Vossa Excelência não tivesse ligado e se nós tivéssemos chegado lá de surpresa, na hora, perto da hora do almoço, vereador Luiz Eustáquio, e tivéssemos então visto em loco como é que é feita aquela comida, como é que aquelas mulheres comem. A gente escutou as gestantes dizerem que são acordadas às 6 da manhã, porque precisam tomar café logo, para poder voltarem para o espaço delas e liberar do pavilhão. A gente viu como é que pode uma mulher grávida ou as mulheres em fase de amamentação jantar 16 horas e fazerem um pequeno lanche às 9 horas da noite para só comer no outro dia às 6 da manhã. Então, uma série de fragilidade, inclusive o alojamento da qual as mulheres grávidas ficam, as gestantes ficam, um alojamento faltando ventilador, sem ventilação nenhuma. Não tem calor, uma janelinha. Uma janelinha pequena, mas a ventilação é zero. E aí a denúncia delas a respeito de todos esses animais peçonhentos que Vossa Excelência trouxe. Então, o que eu queria era parabenizar Vossa Excelência pela coragem de enfrentar essa denúncia e verificar em loco que a coisa persiste. E gostaria também de deixar, já de antemão, o convite para que de forma não marcada, aleatória, nós voltássemos ao Bom Pastor para verificar num dia sem hora marcada. Porque é muito grave um espaço para 180 mulheres viverem hoje mais de 800 mulheres.
A diretora do presídio disse lá, inclusive, que ali varia muito, entre 800 e 900 mulheres. Então, sequer lugar para dormir no chão elas têm. Não tem lugar para dormir no chão. É um sistema de revezamento, inclusive de quem deita e de quem fica em pé. Porque no espaço físico não cabem todas deitadas. Nem que fosse uma amontoada em cima da outra, ainda assim não caberia. Então, fica aqui o meu registro, que eu estava lá com Vossa Excelência, parabenizando pela coragem, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, e também já o meu desejo de que nós possamos voltar ao Bom Pastor, sem ter hora marcada. Voltarmos lá, para lá a gente olhar como de fato se dá a realidade daquelas mulheres que vivem naquele local. Obrigada. Obrigada, vereadora. Incorporo o vosso à parte. O mínimo para o ser humano deveria ter sido naquela unidade prisional. Pelo menos o mínimo, pelo menos a refeição, porque eles disseram que a resposta da diretora do presídio e de algumas pessoas que trabalham é que houve um corte do governo. Inclusive, nós conversamos até com um nutricionista. Lá é gerido pela Secretaria de Ressocialização, pelas SERES. E eles disseram que justamente o corte foi na comida. Então, eu disse que eles poderiam ter cortado outras coisas, mas a comida, que é algo básico para o ser humano viver, eles poderiam ter deixado para outro momento ou outro lugar. Na verdade, o que elas disseram é que o governo do estado equiparou o mesmo corte que fez com a educação, as escolas, com a merenda escolar, fez esse mesmo corte lá dentro do presídio. Só que a diretora do presídio estava tentando explicar, e o que a gente sabe também, que um presídio onde elas ficam presas 24 horas por vários anos, elas não têm condições de sair para se alimentar, para ter pelo menos um reforço de uma refeição, coisa que as crianças, graças a Deus, com muita dificuldade, elas dependem da merenda escolar, tem que ser de boa qualidade, mas elas ainda têm a oportunidade de estar em casa e de se alimentar de alguma outra forma, coisa que as presas não têm. Então, a outra coisa que a gente constatou lá também foi a falta de qualquer tipo de profissional da área de psicologia, serviço social, não existe. A gente viu lá também muitas mulheres doentes que ainda não tiveram nem oportunidade de ir para o hospital. Então, é muito precária a situação, mas eu ouço o vereador Alfredo Santana. Vereadora Michele Collins, eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concede nesse momento. E eu queria aqui que ficasse registrado a nossa fala a respeito, tão somente, no que diz respeito à alimentação, que foi falado aqui nessa casa, que estava sendo realizada apenas uma refeição por dia. Então, naquela oportunidade, eu defendi, e como hoje bem colocou Vossa Excelência, que são 3 refeições diárias. A gente sabe que hoje o sistema prisional brasileiro está falido. Não é só a unidade do Bom Pastor. Nós gostaríamos muito que essa casa pudesse ser uma casa federal, uma casa alta, e pudéssemos resolver, de fato, e dar condições aos reeducandos a poder alcançar a ressocialização, que é o fundamento principal. Mas, infelizmente, é um país que está falido, essa que é a realidade. Eu queria colocar essas palavras somente para explicitar o que nós sentimos quando ali tivemos a visita e o que eu presenciei. Uma médica atendendo as detentas no local onde havia as mães amamentando os bebês. Então, eu queria que, então, Vossa Excelência entendesse essa nossa colocação para explicar o que aconteceu à nossa ida naquela unidade prisional. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O senhor teve numa outra oportunidade que nós não estávamos e nós não vimos realmente profissionais dessas outras áreas. Mas eu ouço o vereador Jadeval de Lima. Vereadora Michele Collins, Vossa Excelência representa bem a Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Teve a iniciativa de fazer essa visita ao presídio, a qual estivemos também lá, participando dessa visita. Eu gostaria somente, não escutei Vossa Excelência falar, mas na conversa que tivemos lá na sala da diretora, ela foi informado para a gente que as irmãs, né, ao lado do presídio, existe um prédio que foi doado há mais de 10 anos para o governo do estado,
né, até para sanar realmente essa situação de espaço. Né? Então é um espaço muito grande, que é uma área muito grande lá, e esse prédio foi doado pelas irmãs há mais de 10 anos, e o governo do estado até agora ainda não se pronunciou em nada, né? Se vai usar, se não vai, e elas estão lá esperando, né? De bom coração ao que fizeram isso, essa doação, né? Pela causa mesmo, e a gente não viu nada sendo feito até agora, né? Há mais de 10 anos esse espaço já foi doado para o presídio. Então era só para deixar essa lembrança dessa conversa que tivemos lá com a diretora. Obrigada, vereador. Incorporo sua parte, já estou concluindo. Eu gostaria de enfatizar realmente, a informação é que há mais de 10 anos foi doado um espaço muito bom ao lado do presídio, que é das irmãs, das freiras que tomam conta ali do presídio, que fundaram, e até hoje nenhum governador que entrou, que saiu, que passou nesses últimos 10 anos, teve a coragem sequer de apresentar um projeto para que fosse ampliado ou construído ali um anexo ou um espaço melhor para aquelas mulheres. E as freiras, elas estão recebendo várias propostas, porque é uma área milionária no coração do Recife, ali no Engenho do Meio, e elas rejeitam a proposta de muito dinheiro, porque verdadeiramente, por amor, elas doaram para que o presídio ali possa ser ampliado e oferecer melhores condições para aquelas mulheres. Mas a verdade é que nós saímos dali tristes, indignados e com um sentimento de impotência, de saber que a gente não poderia fazer nada. Estou concluindo, senhor presidente. Mas o que mais doeu no nosso coração foram as presas ali nos puxando, inclusive no determinado ponto da nossa visita, nós tivemos que ser retirados às pressas, porque elas começaram a tumultuar em volta de nós, pedindo que, por favor, que nós falássemos por elas, que nós relatássemos o que nós estávamos vendo ali. Então é esse pedido também que nós estamos atendendo. E para concluir, eu só queria dizer que essa visita ficou muito claro que o Estado não está tomando providência e que está muito longe de acontecer, porque nós não vemos projetos para a contemplação da garantia dos direitos fundamentais daquelas apenadas. E eu volto aqui a fazer um apelo, convidar o governador Paulo Câmara para que não mande apenas o secretário, mas para que ele vá pelo menos meia hora, para ele ver e sentir na pele o que aquelas mulheres excluídas à margem da sociedade estão passando e vivendo em situação subhumana ali dentro daquele presídio, daquela colônia penal. E, inclusive, nesse mês agora, sequer essas mulheres vão ter a possibilidade de fazer um exame de prevenção do câncer de mama. Por isso que, infelizmente, em Pernambuco, 600 mulheres morrem por ano vítima do câncer de mama. E eu tenho certeza que essas mulheres é um bom número daquelas que estão ali no presídio. Obrigada, boa tarde, Deus abençoe. Que vai falar no lugar do vereador Alfredo Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu venho à tribuna, vereadora, eu venho à tribuna para tentar encontrar uma saída com o meu amigo vereador Marco Aurélio para o problema que ele trouxe para a tribuna e que, na verdade, nós já estamos trabalhando nele há muito tempo, e, inclusive, acredito que chegamos até a uma solução mais ou menos pronta, que depende exclusivamente do gabinete do prefeito, que é essa questão da intervenção em via pública das concessionárias. Vereador Marco Aurélio tem razão na questão da Compesa. A Compesa é a que mais esburaca a cidade e deixa esburacada, mas são várias outras concessionárias, né, como GVT, Oi, Vivo, Celp, todas as companhias. E nós tivemos uma audiência pública aqui, inclusive eu, vereador Eurico Freire, vereador Heriberto Rafael e vários outros vereadores que participamos dessa audiência pública, e dela criamos uma comissão de vereadores, e dessa comissão de vereadores criamos uma comissão de trabalho onde convocamos todas as concessionárias
para participar dessa comissão de trabalho, inclusive Ministério Público, OAB e todos os órgãos responsáveis da Secretaria do Governo e do município, do Governo do Estado e do município. Criamos juntos um decreto, uma minuta de decreto, para tentar levar ao prefeito, está no gabinete do prefeito, provavelmente isso, para tomar uma decisão junto conosco, que isso aí com certeza facilitará, porque é uma forma de regulamentar as intervenções dentro da cidade, facilitará para resolver esse problema. O problema é que a assessoria do prefeito, que esteve presente em todas as reuniões da comissão do grupo de trabalho, levou o prefeito e nós cobramos direto. O vereador Eurico vem aqui para a tribuna, pelo menos de 15 a 20 dias, vem aqui, cobra. O vereador Heriberto Rafael já veio para a tribuna cobrar, eu já vim para cobrar, e agora o vereador Marco Aurélio, numa cobrança isolada na questão da Compesa. Mas eu peço ao vereador, líder do governo, e eu acho que, como ele tem bom senso e realmente entra para resolver, junto com o líder do governo, para que a gente, ao invés de fazer outra audiência pública, nós irmos na prefeitura, conversar com o prefeito e remontar essa discussão do decreto para ver se encontra a saída que já está pronta e acabada. E outra, nenhuma concessionária deixou de participar das reuniões, de todas as reuniões. Então, até a Compesa, que está errando nesse quesito, ela esteve aqui em todas querendo resolver. A Copegás, a CELP, todas as empresas estiveram presentes em todas as reuniões. Então, se tem alguém hoje que precisa dar uma resposta à cidade, à Câmara e às concessionárias, é o gabinete do prefeito, que não sei se a assessoria não colocou na pauta do prefeito, mas eu acho que nós podemos nos unir e levar para a pauta do prefeito e tentar encontrar uma saída. Mesmo que tenha divergência, mas a gente pode chegar num caminho de resolver esses problemas. Vereador, eu quero depois eu queria me sentar para ouvir a ideia, esse projeto, essa minuta, mas o que eu estou levantando a questão é de que a Prefeitura do Recife asfaltou a Conselheira Guiado depois de tanto clamor, depois de tanta reclamação, e no outro dia a Compesa foi lá e fez o buraco está lá. Então, o que eu estou chamando a atenção é de que nós não precisamos que a Compesa tome conta do Recife, não. Dá muito bem para o Recife tomar conta dessas atribuições que a Compesa está fazendo. É essa a discussão que eu estou querendo levantar, mas pode ter certeza que sou solidário, quero ouvir para ver no que é que eu posso ajudar. Vossa Excelência está puxando uma questão imediatista, mas que se não resolver nessa questão prioritária, que é a reunião de todas as concessionárias com o vereador, com o município e com o Estado, nós não vamos chegar a esse erro que a Compesa comete. E realmente é constatado que a conselheira Guiar está sendo recapeada e não é só a Compesa que vai fazer, não. A Copegás mais cedo ou mais tarde vai fazer, a Oi mais cedo ou mais tarde vai fazer, porque eles vieram, participaram, deram a ideia está pronta, precisamos saber, aceita ou não aceita? Vamos seguir esse caminho de regulamentação ou não? Para aí sim nós culparmos a Compesa ou qualquer outra concessionária. Mas é preciso que nós tenhamos essa conversa com o prefeito, para que o prefeito possa dar encaminhamento ao trabalho que foi feito aqui na casa, chamando todas as concessionárias. Mas eu escuto o vereador Osmar Ricardo. Vereador Henrique, Vossa Excelência, desde o final do ano passado e o início desse ano, junto com os demais vereadores, vem fazendo esse debate sobre a questão dessas empresas, do serviço prestado, da situação do Recife. Vossa Excelência sabe que o prefeito não tem interesse em resolver esse problema. Já se foram 9 meses, 10 meses, na verdade, né, que vem se tratando esse assunto. Vossa Excelência traz aqui, Eurico traz esse mesmo problema. Hoje o vereador Marcos Aurélio, o vereador Heriberto Medeiros,
E parece que o prefeito está no mundo da lua. Porque se ele quisesse, de fato, resolver esse problema, ia ter mandado a minuta. Ele não tem assessor jurídico. Será que não tem os assessores para discutir a política dessa minuta, de tudo para mandar para esta casa e aprovar? Porque eles têm maioria. Quando querem aprovar as coisas aqui, aprovam de qualquer jeito, acima da oposição, sem discutir, sem deixar ninguém intervir. Foi a prática desta casa aqui. O vereador sabe disso. E, vê só, o vice-líder pede para o líder marcar uma reunião com o prefeito. Mostra que a situação está difícil do prefeito. Atender os vereadores e resolver a situação da cidade do Recife. Então, é preciso que o prefeito desça de fato, vá para as ruas, porque não é problema da Conselheira Guiar, não. Isso está em todos os bairros. Certo? Tem um recapeamento ali que a prefeitura faz, a Compesa vai lá, faz um buraco, passa 2, 3, 4 meses para tapar. Mas eu não entendi o que o vice-líder disse aí. Não, veja só. A gente não precisa da Compesa. Precisamos da Compesa. Mas parece que tem uma oposição no governo. São 2 governos do PSB que não se entendem, que não tiram a linha para resolver a buraqueira da cidade do Recife, deixar de estar cavando buraco e, de fato, tapar. A qualidade do material que a Compesa bota é muito pior do que o que a prefeitura contrata. Existe projeto de lei aqui do vereador Maguari. Eu fiz outro projeto aqui também sobre os informes da qualidade desse material, dos tapa-buracos, dos recapeamentos. Então, vereador Henrique Leite, Vossa Excelência é um vereador aqui que atua numa linha política de coerência, de buscar, de resolver os problemas. Vossa Excelência faz isso, mesmo sendo do PT, da oposição, mas tem o entendimento de que tem que buscar um ponto de equilíbrio. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência, o governo socialista, o governo do PSB, do prefeito Geraldo Júlio, não tem esta linha. Talvez ele se preocupe com isso, com os buracos, com a situação do Recife, com a iluminação pública, para o ano, ou determinando o ano, para poder a reeleição dele. Mas Vossa Excelência é uma pessoa que traz esse assunto importante, e eu estou aqui como oposição dizendo que é verdade, que é a realidade de hoje, o prefeito está na lua, não está preocupado com a cidade do Recife, os buracos, a iluminação pública é de baixa qualidade. Eu escuto o vereador Heriberto Rafael. Obrigado, vereador. A gente está nessa discussão há aproximadamente, acho que há mais de um ano na realidade, 2 anos, e a gente vem nessa discussão há um bom tempo. Até tínhamos aprovado uma lei aqui do vereador Augusto Carreiras, que dava um prazo de 1 ano, se não me engano, 1 ano e tanto, para que se retirasse aquelas fiações do bairro do Recife. E dentro dessa situação, nós tivemos justamente o pessoal dessas linhas telefônicas, o pessoal da CELP presente nessas reuniões, e eles informavam que ia ser impossível realizar esse projeto, justamente por causa disso, porque a gente queria fazer essa regularização com a intervenção do governo, para que acompanhasse essas ações em loco de cada um e que se tornasse um plano que pudesse gerenciar a cidade para que não acontecesse de recapear e no outro dia se abrir um buraco. Mas a gente espera e até agora não tem um resultado. Eu conversei com o companheiro Eurico Freire, que disse que pediu uma audiência na prefeitura e faz esses mesmos 2 anos que nós estamos esperando essa realização. E é uma coisa que a gente não consegue nem dizer porquê, eu acho que não tem nem lógica, né? Eu posso definir isso como falta de vontade política. Só queria deixar isso bem claro. A questão é justamente essa. Nós não queremos aqui criar movimento de oposição. Queremos montar uma visão de resultado. E eu, como o vereador Heriberto Rafael colocou, eu não entendo por que não chegamos a isso. Porque isso aí planeja, a regulamentação, ele planeja a curto, médio e longo prazo as questões de intervenção na cidade. Então, essa questão do emboltimento do fio, que atropelou inclusive as discussões que nós estávamos tendo com as Compesa, ela está parada. Porque se regulamentar ali, nós vamos ter um planejamento, a cidade vai ter um planejamento, inclusive o pessoal da Copegás foi que plantou essa ideia junto conosco, que é um comitê de discussão das ações, que é muito importante para a cidade, que quem vai marcar o gol é o prefeito, quem vai marcar o gol é a prefeitura.
porque a prefeitura termina sendo vítima da Compesa, a Compesa sendo vítima da Copegás, a Copegás sendo vítima da Oi, ou seja, é um batendo no outro no efeito dominó e a população tendo prejuízo, porque são gastos públicos que estão indo pelo ralo. Então é essa a questão, mas eu escuto o vereador e líder do governo, Gilberto Alves. Vereador Henrique Leite, muito importante a sua fala na tarde de hoje. Mais uma vez, esta casa se debruça sobre esse tema, de muita relevância para a cidade. Nós ouvi aqui atentamente a fala de vários companheiros, ouvimos, e a gente percebe que há vários olhares sobre vários aspectos que dizem respeito a serviços de diversas concessionárias na nossa cidade. O que Vossa Excelência fala aí é um pouco diferente do que foi abordado, por exemplo, pelo companheiro Rafael, quando remete à lei aprovada já por esta casa, quando das filiações, daqueles fios que deveriam, a partir da lei, serem todos embutidos. E aí, lógico que essa é uma necessidade de toda a cidade. É inevitável que nós, no futuro, tenhamos adotado isso como prática. É uma lei que terá que ser cumprida, mas também nós todos sabemos da dificuldade, sobretudo econômica, de você implementar em mudanças e investimentos tão vultuosos que abrangem a efetividade dessa lei. Quanto à questão das concessionárias, que Vossa Excelência levanta aí, que já foi abordado por vários colegas vereadores, e que inclusive já foi objeto de um estudo, de uma proposta emitida, encaminhada ao Executivo, eu quero dizer a Vossa Excelência que a Prefeitura não está alheia a isso, muito pelo contrário. A Prefeitura, nesse momento, está debruçada sobre estudos, inclusive com aspectos que foram abordados por esse poder, que foram encaminhadas à apreciação do prefeito. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma oportunidade, eu e o vice-líder Marco Aurélio, que está aqui, quando discutimos algumas questões com o prefeito, ele chegou a abordar esse tema e dizendo que estava já em fase final sobre o estudo a respeito dessa questão das concessionárias. E não tenha dúvida, vereador, que em breve nós receberemos, por parte do Poder Executivo, uma proposição a ser submetida a esta casa, para que a gente possa continuar esse debate, continuar essa discussão, e também envolvendo aí a sociedade, setores que têm interesse, não só aqueles que empreendem nessa área, mas sobretudo também os usuários, que ao final são eles que sofrem com essas intervenções que a gente acostumou a ver nas ruas, e que é um problema que nós todos sabemos que não vem de hoje. Alguém falou aqui, e faz um ano que a gente discute. Não faz um ano não. E essa discussão acompanha mais de 10 anos na cidade. Não é uma discussão de um ano, de 6 meses, 8 meses, não. Tá? Então, esse é um debate que vem sendo tratado há muito tempo pela cidade, e que este poder legislativo teve a seriedade, a sobriedade de tratá-lo com responsabilidade, e que o Poder Executivo também está tendo a mesma responsabilidade e a mesma sobriedade de fazer o estudo para que a gente possa, não de forma demagógica, mas que a gente possa oferecer sim algo para a cidade, para a sociedade, que venha a regular e que venha a minorar, vou terminar, senhor presidente, e que venha, ao final, oferecer instrumentos legais para que a gente iniba essa prática tão perniciosa na cidade do Recife. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer ao rei do IPSEP que o tempo deles está afindando. No entanto, vereador escrito é o vereador Aymar Ricardo. Queria pedir um tempo para concluir, vereador. Vereador, 5 minutos. Olha, todo mundo sabe que isso aí, eu acho que desde quando eu era criança, esse problema existe. Não é de agora, e eu não quero colocar a culpa na cacunda de ninguém. Cada um tem suas responsabilidades. E a Câmara pegou para assumir essa responsabilidade de organizar as coisas, de tentar encontrar a saída. O que me traz à tribuna é para fazer um apelo ao vereador Marco Aurélio, para que a gente retire essa ideia de audiência pública, porque se você for responsabilizar a Compesa, ela vai dizer que já esteve aqui nessa casa, já discutiu com a OAB, já discutiu com as outras concessionárias, já discutiu com a Prefeitura, com o governo do Estado, e nós vamos continuar sem o resultado. Então é mais fácil nós nos unirmos para colocar o que está na Prefeitura
em prática. Só queremos o resultado, porque aí sim, esse resultado vai também facilitar na questão do embutimento dos fios, que a gente sabe que é difícil por causa da questão financeira. Mas se você tiver na regulamentação o planejamento curto, médio e longo prazo, no longo prazo nós podemos fazer projetos e buscar recursos federais para também fazer os embutimentos de fio. Mas eu agradeço e peço realmente ao vereador Marco Aurélio e o líder do governo para que a gente que intervenha e a gente possa sair com o resultado. Obrigado. Vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, esse problema da Compesa com o povo do Recife não é de hoje não, vereador, líder do governo. É um problema longo. Só que alguns governos dialogaram. Eu lembro que no início do governo de João Paulo, se faziam tanto buraco que dizia que era o buraco do PT, e aí tiveram conversa com a Compesa, com o governo do Estado, que depois pararam, diminuíram, tiveram um entendimento e resolveram, né, quando a Compesa já fazia um buraco lá, era comunicado à Ilub ia lá e tapava, tinha uma parceria parecida com essa, mas que se resolveu vários problemas dentro do diálogo. Parece que existe uma oposição dentro do governo do PSB, Prefeitura e Governo do Estado. Isso é antigo, agora não vamos aqui estar só no passado, não. Hoje o prefeito e o governador é do mesmo partido. Tem que ter um alinhamento político para fazer as coisas. Porque quem sofre é o povo. Quem sofre é o dinheiro público que vai para o ralo. E falta autonomia e vontade de fazer. Né? E aí eu digo que está na lua porque parece que não vê os problemas da cidade do Recife, onde foi já tão debatido nesta casa. Tão debatido. Não pelo vereador só, pelo Henrique Leite, nem pelo vereador Eurico, mas sim por Heriberto Rafael e por demais vereadores. E aí, vereador Marco Aurélio, Vossa Excelência tem o direito de fazer audiência pública, reunião pública, o que Vossa Excelência quiser, porque realmente é um afronto que a Compesa faz na cidade do Recife. Certo? Mas o que me traz à tribuna hoje, o debate maior, é a vergonha da eleição de conselheiro tutelar que aconteceu no dia de ontem. E esta casa aqui tem culpa. Esta casa tem representante no assento no Conselho, no Condica. Essa casa tirou uma comissão para acompanhar a eleição e vários vereadores que deram nome não foram. E a gente vai lá tentar conversar com o presidente do Condica e ele faz do jeito que ele quer. Eles acham que são a maior autoridade do mundo. Vereador Henrique Leite, eu estive lá hoje, na apuração, na quadra da Secretaria de Educação do Estado, quase que eu era barrado pela Guarda Municipal, não pela Guarda, mas sim pelo comandante da Guarda, em alguns momentos. Mas o que me deixa mais estarrecido, o lugar péssimo, não teve orientação para os mesários, não existiu o entendimento da mesa apuradora dos votos. Isso foi hoje. Ontem eu tenho certeza que cerca de, talvez no Recife todo, cerca de 100 mil pessoas deixaram de votar 50 mil. Por falta de organização, local péssimo. Vou dar um exemplo aqui, a Vossa Excelência, vice-líder do governo, Marco Aurélio, pegaram 4 colégios eleitorais, os 4 maiores colégios eleitorais de Santo Amaro, e botaram numa escola que só tem 3 salas. Pegaram o SESC, os eleitores do SESC, do Aníbal Fernandes, do José Maria e do Soares Dutra. São os 4 maiores colégios eleitorais do bairro de Santo Amaro. Colocaram na escola profissionalizante São José. Só existem 3 salas. A diretora atendendo o povo mal. O povo tem que ficar na rua em pé durante 3 horas. Quem queria votar tinha que esperar 3 horas para votar. O vereador Luiz Eustáquio estava lá, passou 1h20 porque só tinha 3 urnas nesse colégio para essa quantidade de eleitores do bairro de Santo Amaro, vereador Heriberto Rafael. Totalmente desorganizado, falta de respeito com o povo, com os idosos, com as mães que estavam com seus filhos no braço, que deixaram de estar em casa fazendo a comida, estar no seu lazer, mas queria de fato exercer o direito de cidadania, de votar, de escolher um conselheiro tutelar
comprometido com esta causa da criança e adolescente. E o que foi que viu ontem? Anarquia, bagunça, por falta de organização do CONDICA. Do CONDICA e da Secretaria de Direitos Humanos. Porque uma está embutida na outra. E nada se resolvia. 5 horas da tarde, fecharam o portão e não queriam mais deixar ninguém votar. Teve que o vereador Luiz Eustáquio, o Marco de Bria e eu tentar falar com a diretora, ela repetitivamente não queria deixar o povo mais votar. Foi quando o pessoal do CONDICA, da Secretaria de Direitos Humanos, foi lá distribuir senha e o povo ficou votando até 10 horas da noite. No Colégio São José. 10 horas da noite tinha gente votando, vereador Marco Aurélio. Mostra a falta de organização, certo? Via que aquelas escolas não têm condições. A escola Santa Amaro, que o vereador André Restante fala aqui, que só tem uma sala, várias rachaduras, também foi local de votação. Votaram naquela escola 1.058 pessoas do bairro de Santa Amaro e mais de 1.000 deixaram de votar. Primeiro que é na Avenida Norte, muitos ônibus, muitos carros, né? Então as pessoas na fila levando um sol quente tremendo, só entrava de 10 em 10, procurar na lista porque não tinha urna eletrônica, as pessoas despreparadas, que estavam colhendo os votos, procurando o nome. Vereador Heriberto Rafael, Osmar na letra O, a pessoa estava procurando na letra I, meu nome. Passei 10 minutos, quando eu prestei atenção que ela estava procurando na letra I, eu falei para ela, amiga, é na letra O, deixa eu lhe ajudar aqui. Foi eu que procurei o nome lá, para poder votar. Então parecia, ou era propositalmente, ou era incapacidade daqueles que estavam colhendo os votos ontem naquela eleição. Isso é uma vergonha, o que o CONDICA fez com o povo do Recife, o que a Secretaria de Direitos Humanos fez com a cidade do Recife. E, claro, muitas pessoas, todos candidatos, tiveram prejuízos, né, de conduzir as pessoas até lá, de levar as pessoas para votar, aqueles que foram de boa vontade, para tentar exercer o seu direito de cidadania, e lá não conseguiu votar, esperar, sair daquele sol tremendo, vereador Almir Fernandes. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência participou da eleição também no Alto Zé Bonifácio, tinha candidato e via a reclamação do povo, não ter água, ficar no sol quente no meio da rua. Então eu acho que foi uma vergonha. E esta casa aqui foi alertada por mim. Essa casa que tirou uma comissão para discutir com o CONDICA. Mas o presidente do CONDICA, inclusive, o vereador Davi, a vereadora Isabela, tivemos lá, pedimos para ele guardar as urnas num carro forte, num lugar que todo mundo tivesse acesso. Guardaram numa sala, na secretaria. Quem ficou com a chave foi o presidente do CONDICA. É correto isso? Não é? Né? Tem que ter o respeito. As pessoas têm o direito de fiscalizar o local da urna, ter acesso, não acesso de manusear as urnas, mas lacrar, saber onde está sendo guardadas as urnas. E nenhum candidato teve acesso a isso. Foi guardado numa sala lá que ninguém tinha acesso. Só para dar um exemplo, o vigilante botou todos aqueles candidatos que estavam lá ontem, esperando, sabendo que ia ser guardado essas urnas. Olha, vocês vão ter que sair, porque vocês não têm autorização do CONDICA. Todos saiam. Eu não quero aqui dizer que teve fraude, entendeu? De tirar, de abrir. Não estou falando sobre isso. Estou falando de respeito aos candidatos. As pessoas que votaram. É isso que eu quero dizer. A forma que foi feita essa eleição foi a pior eleição para Conselho Federal do Estado do Recife. Pior. Porque aqueles que estão lá no CONDICA acham que sabem de tudo. E não sabiam fazer eleição. Né? Eu acho que o prejuízo foi grande. Essa eleição era para ser impugnada, vereador Luiz Eustáquio. Ser impugnada pela incompetência, pela competência do presidente do CONDICA de não escolher escolas com qualidade, escola que as pessoas pudessem ficar, tá certo? Porque eu voto, por exemplo, no SESC, chego lá, eu entro, fico na sombra, tem água, tem banheiro. Sabe o que o povo tinha? Direito a nada, só ficar na fila, levando o sol. E eu tenho certeza, Almir Fernandes, que muitas pessoas queriam estar aqui falando sobre essa eleição que foi ruim para o povo do Recife, para aqueles que tentaram votar. E quero dar como positivo essa eleição. Uma eleição totalmente desqualificada. Primeiro que tinha ação judicial,
vem para cá, vai para lá, se vai ter eleição ou não, porque segundo a Associação dos Conselheiros existia um fraude. Fraude em quê? De alguns candidatos ter comprado as cartas. Né? Então isso é uma coisa da associação que tentou responder ao próprio Condica, que tem direito a uma página, procurou a imprensa para tentar fazer a contraponto e a imprensa nem ligou. Então eu acho que, na verdade, a incoerência do Condica com o povo do Recife, com respeito dessa eleição, foi muito ruim. Muito ruim, Rafael. Vossa Excelência é vereador, pessoa de comunidade, da Rua da Lama, nascido e criado naquele bairro, sabe a dificuldade que foi, sabe levar as pessoas que ficaram lá 2 horas na fila e foi embora e não conseguiu votar. Isso é uma vergonha para a cidade do Recife. O responsável por isso é o prefeito da cidade do Recife. Primeiro que não arrumou, porque ele é o condutor do processo. Ele é o condutor da prefeitura do Recife e os seus secretários são tão responsáveis como ele. E me parece que ele não enxerga o que foi feito no dia de ontem. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui tinha um candidato, o vereador Gilberto tinha um candidato em Casa Amarela, vários candidatos, e sabe desse problema. Do problema de levar as pessoas. Aí querem botar a culpa no TRE por não ter cedido as urnas eletrônicas, que é uma lei que foi aprovada nesta casa, inclusive que nós ajudamos com a audiência pública, junto com o vereador Aércio Luna na época, que era um projeto nosso, nós retiramos e apoiamos o projeto, emendamos o projeto do Executivo. E nada foi cumprido, a urna eletrônica, os prazos, nada. E os vereadores que participam do Condica não vão para a reunião, não fazem um embate com o presidente do Condica, por isso que foi um desastre essa eleição. Mas eu ouço a vereadora Isabela de Rodão. Vereador Osmar, o tema que Vossa Excelência traz essa tarde é de extrema importância para a cidade do Recife. Eu hoje pela manhã conversava por volta das 10 da manhã, a apuração ainda não tinha iniciado, como Vossa Excelência sabe, e a informação era que a coisa está tão desorganizada, o pessoal é despreparado. Eu não sei até que ponto é despreparo, sabe? Ou se efetivamente isso tem uma razão de existir. Porque é muita incompetência junta para permitir que a coisa aconteça como está acontecendo, com uma função primordial para o resguardo do direito das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Eu não sei se Vossa Excelência falou a respeito, eu precisei dar uma entrevista aqui fora, mas a gravidade de ter pessoas que chegaram para votar e o nome não estava na lista. A lista definitiva só chegou depois das 2 da tarde. Teve local que foi trocado. De última hora, trocou-se o local de votação. Não existia número de identidade. Tinha lá o nome, mas não tinha o número da sua identidade. Então, por exemplo, um nome tipo Maria José da Silva, que tem em todo canto 3, 4, 5, 10, 20 e 30. Qualquer Maria José da Silva, de qualquer localidade da cidade do Recife, podia ter ido de sessão em sessão votar. Porque ela só fazia apresentar a identidade, conferia Maria José da Silva e votava. Qual é a comprovação que Maria José da Silva era da escola, por exemplo, Virgem Poderosa, que foi onde eu votei? Que era lá. Quem comprova? Vai se pegar por acaso cada papelzinho daquele que nós assinamos, que tinha lá, para confirmar identidade por identidade dessas pessoas? É muito grave, vereador. E nós discutimos na sua audiência pública do quanto era fundamental a urna eletrônica, que certamente foi perda de prazo para que o TRE tivesse negado. Eu não sei como é que a prefeitura de uma capital, de um estado importante como Pernambuco, permite que um processo dessa grandiosidade, dessa importância, aconteça como aconteceu nesse último domingo. É realmente um absurdo, grave, gravíssimo. Uma apuração que era para começar às 9 da manhã, começou meio-dia. Ninguém sabia se mesária ia ter direito a almoço ou se não ia. Se ia fechar, se não ia fechar, se fecha para abrir depois, a polícia não chegava, o tumulto no local. E tudo acontecendo nas barbas de uma capital, de um estado importante como é Pernambuco. Então fica aqui o meu registro. Parabenizo Vossa Excelência pelo tema que traz, pertinente, e vamos acompanhar.
Vamos ver o que é que acontece até quinta-feira, que é quando disseram que ia liberar os resultados dessa eleição tão tumultuada desde o início. Desde o primeiro momento, essa eleição só tem tumulto, só tem complicação, muda lugar de prova, anota, coloca escrito numa cartolina, num pedaço de folha, mudou o local, mudou o dia da prova, um desmantelo por completo, nada oficial, nada oficial. Obrigada. Obrigado, vereador, incorpora a sua parte. Senhor presidente, vereador, eu queria saber quem é o próximo inscrito. Próximo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Cede o tempo. Tempo, obrigado. Ele cede todo o tempo, senhor presidente. Ouço a parte do líder do governo, Gilberto Alves. Vereador Osmar Ricardo, eu escutava aqui atentamente Vossa Excelência e todos nós sabemos da importância em que é a eleição dos conselhos tutelares para a cidade e do papel e da relevância que o trabalho dos conselheiros tem junto à nossa comunidade, e mais especificamente às nossas crianças e adolescentes. E nós sabemos que essa é uma eleição conduzida pelo Conselho Municipal, pelo CONDICA. É evidente que não é uma eleição capitaneada pelo Poder Municipal. Nós sabemos que o Conselho, inclusive, é paritário, mas ele tem uma participação, inclusive, da sociedade. Mas eu não estou aqui para eximir responsabilidade de ADB, até porque o processo eleitoral ainda está em curso. Eu não tenho as informações gerais do processo eleitoral, uma vez que ele não está findo, ele está pelo que eu tenho conhecimento, nesse momento está no processo, na fase de apuração. Tudo que foi solicitado, e esse sim era o papel do Poder Executivo, tudo que foi solicitado para que desse a estrutura e a condição necessária para a boa efetividade das eleições, da efetivação das eleições, tudo, absolutamente tudo que foi solicitado ao Poder Executivo foi feito a entrega. Ou seja, não houve por parte da gestão, em nenhum momento, deixar de reconhecer a importância e de apoiar naquilo que era seu papel. Então, tudo que o Conselho colocou como necessário para que as eleições pudessem ocorrer da melhor forma, o Poder Municipal, a Prefeitura, fez a devida entrega, colocou à disposição do Conselho e, portanto, da sociedade aquilo que era necessário para a boa execução das eleições. Quanto ao processo eleitoral em si, eu repito, eu não tenho ainda detalhes, não conheço, não sei se Vossa Excelência tem todas as informações, eu acho que ninguém tem ainda, uma vez, eu acho que nem o próprio Conselho ainda deve ter sentado para fazer uma avaliação do processo eleitoral como um todo, mas nós somos da política, nós vivenciamos eleições a cada 2 anos, eu, por exemplo, já estou há muitos e muitos anos participando de eleições, a gente tem, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, os TREs no país todo, e toda eleição, a cada 2 anos, a gente passa por uma série de dificuldades. Eu não vejo aqui ninguém que possa dizer ao contrário disso, mas todas as eleições tem um colégio que não funcionou, tem uma urna que quebrou, tem não sei o quê. Do processo da eleição, é natural que haja aqui e acolá alguma dificuldade. Então, era necessário, evidentemente, que a Comissão Eleitoral tivesse se precavendo de alguns cuidados para que, onde houvesse necessidade, houvesse também uma atuação ali imediata para que desse as condições necessárias para que os cidadãos do Recife pudessem ali fazer o seu exercício de cidadania e poder escolher o seu representante. Espero que tenha sido assim o ocorrido. Dizer que a relação daquelas pessoas que estão aptas ou que estariam aptas a votar, essa relação foi cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não foi o Conselho, não coube ao Conselho e não cabe ao Conselho definir se A, B e C pode ou não pode votar. Quem determina quem estaria apto a fazer a votação naquele momento e exercer a sua cidadania foi o tribunal através de uma lista cedida ao Conselho para que através dessa lista o Conselho pudesse acompanhar e fiscalizar e dar as condições para que cada um pudesse exercer o seu voto. Então são essas as informações que eu gostaria de deixar bem claro aqui, para também deixar bem claro para todo mundo que não há nenhuma responsabilidade do prefeito se
se houve falhas, e parece que houveram algumas já relatadas por Vossa Excelência, aquilo que cabia ao Poder Executivo foi plenamente cedido, vereador. Então, mas isso não exime, repito, não exime que a gente possa acompanhar até o final do processo. Se houver falha, que a gente possa identificá-las e até saber da necessidade no futuro de a gente poder repensar esse modelo que foi colocado em prática. Eu não sei se a questão do voto biométrico, se o próprio tribunal estava em condições de fazer ou de ceder, porque inclusive o processo, a lista de votação foi cedida pelo tribunal. Se o tribunal tinha condições ou não de fazer a votação biométrica, eu não posso responder, porque eu também não tenho. E a informação que eu tenho, inclusive, é que ele até as urnas o tribunal negou. Se ele negou as urnas, avalie toda a tecnologia e o custo que é a votação biométrica. Então, portanto, eu queria apenas dizer isso, vereador, para que a gente tenha um pouco de cuidado quando a gente começa a dizer certas coisas, sem que primeiro a gente tenha o processo todo ele finalizado, né? A gente teve o processo de votação, tem o processo de apuração, depois tem o processo de consolidação daquilo que está sendo apurado, depois tem o processo de proclamação do resultado, e aí quem são ou quem serão os eleitos. E, evidentemente, em todo esse momento tem também os momentos das impugnações, das reclamações, das observações que são pertinentes a qualquer processo eleitoral. Senhor presidente, desculpa, eu estou me excedendo um pouco do tempo, mas eu acho que o tema é importante e o vereador Almir Fernandes cedeu o tempo dele. Mas a questão regimental, eu entendo até que no intuito a gente poder esclarecer isso. Os 15 minutos político falar. Esse é um debate que a gente vai fazer com seriedade, com responsabilidade. Eu estou colocando esses dados não para dizer que não tenha havido falha, deve ter ocorrido, eu tenho algumas informações também, mas para dizer que a gente precisa ter serenidade, porque o que a gente não pode deixar de reconhecer, vereador, é que quando o cidadão vai à urna e que ele se manifesta através do seu voto, quem está falando aí não é mais o vereador Osmar, não é mais o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo, é a cidadania do Recife. E essa tem que ser respeitada. É preciso que a gente entenda o processo como um todo, é preciso que a gente escute o que as urnas vão falar, que a gente não está, ainda esse processo ainda está em apuração, e depois a gente vai poder saber se de fato houve por parte da sociedade a manifestação livre e em favor de A, de B ou de C, e que ao final a gente possa ter os melhores conselheiros para fazer o melhor trabalho em favor do povo do Recife e, sobretudo, das crianças e adolescentes. Muito obrigado. Vereador, líder do governo, Gilberto Alves. Vou comparar, em parte, o que Vossa Excelência fez na defesa do governo municipal. Não é tudo. Porque essa questão da lista, eu sei que foi o TRE que deu. Jamais a prefeitura teria capacidade de construir uma lista do povo do Recife. Mas também faltou a capacidade do governo municipal de ir lá no TRE, conversar com o presidente, pedir para ceder as urnas, observar um montante de votos que tinha nos colégios. Olha, lá tem uma lista que diz que no bairro de Santa Amaro tem 55 mil eleitores. No bairro de Santa Amaro, 55 mil eleitores. Será que 5 urnas, ia dar para colher o voto de 55 mil pessoas? Com 2 ou 1 pessoa sendo um mesário? Não dá, vereador. Primeiro que os locais péssimos, as pessoas na rua. Vocês querem defender o governo que não dá para defender. Essa é a realidade. Eu entendo o papel de Vossa Excelência, do líder e do vice-líder. Mas não dá para defender. Porque é a lógica. 55 mil pessoas e 4 urnas. Eu vou dar um exemplo, tá certo? No SESC Santa Amaro, são 12 urnas. Numa eleição normal, 12. 4 pessoas trabalhando na mesa, com condições de trabalhar. Sabe como é que o povo estava trabalhando nas escolas? Na banquinha de aluno. Aquela cadeirinha que senta e tem aquele assentozinho para botar o caderno para escrever. Será que dava para botar de fato ali? Eu presenciei isso. Se Vossa Excelência não foi lá votar nos candidatos, mas eu exerci a minha função de cidadão e vi as péssimas condições que foram isso. Então, isso tem que contar, rapaz. Tem que contar. As pessoas deixaram de votar pela incompetência do Condica, certo? Que não articulou os mesários, que não articulou os locais melhores, mas o Condica está ligado ao governo. O governo apoiou candidatos ao Conselho Tutelar, direcionou pessoas para o Conselho Tutelar. Não vamos aqui querer ser ingênuo.
A verdade tem que ser dita aqui e ter coragem de dizer. Eu não estou aqui querendo dizer que Geraldo é o culpado, mas Geraldo tem que ter pessoas que fiscalizem o CONDICA, que fiscalizem os direitos humanos. Hoje mesmo, quem está apurando os votos? Aqueles que são servidores, inclusive da Secretaria de Direitos Humanos, estão lá, com a boa vontade de fazer esse papel, estão fazendo, tá certo? Servidores da Prefeitura fazendo, mas que tiraram do seu local de trabalho para estar lá apurando votos, para contar votos. Já estão saindo dos abrigos, das casas de passagem, para estar lá contando voto. Uma condição péssima. Primeiro que não chamaram os mesários para dar pelo menos um diálogo com eles, para dizer, ó, a regra é essa, entendeu, Almir? É assim que vamos apurar a eleição, porque quem acompanhou lá, eu estava lá, estava o vereador Hélio, estava lá agora de manhã, estava o vereador Marcos de Bria, e viu que não tinha entendimento dos mesários. Por que não tinha? Porque não conversaram. Porque, na verdade, não teve uma prévia diálogo com os mesários, os apuradores de votos, né? Um treinamento antes. Teve tempo para isso? Teve, mas não fizeram. É absurdo o que foi feito ontem com o povo do Recife. Quando Vossa Excelência fala em cidadania, o povo tentou expressar a cidadania, mas foi barrado, né, pelo CONDICA, pelo presidente, pelo aquele que elaborou essa eleição, que é gestão. Que é gestão, vereador. Mas que é gestão. É colocado lá o presidente direcionado, inclusive, pela gestão. Eu não vou aqui, pronto, vamos tratar mais de oposição, não. Estou tratando aqui de criança e de adolescente. Estou tratando aqui de uma eleição que é importante para nossas crianças, importante para a qualidade de vida das pessoas. Aqueles que falam em fazer com paz, com qualidade para tirar as crianças da droga. Não é isso que falam aqui, Almir? Mas essa eleição do CONDICA é muito mais importante que o Compaz, porque eles acompanham as famílias, as crianças e adolescentes. E sabe qual é o valor que foi dado por esse governo e pelo CONDICA? 0 para o povo do Recife e 0 para a criança e adolescente. Mas ouço Vossa Excelência, vereador Almir Fernandes. Vereador, muito importante esse tema aqui, nessa tarde. Eu acredito que todas as condições foram dadas ao CONDICA, através da Prefeitura do Recife, através do prefeito, para se reunir e para se fazer essa eleição. Mas, infelizmente, eu queria, vereador Gilberto Alves, estar aqui hoje elogiando a eleição, como foi conduzida. Eu participei, inclusive fui eleitor, estive lá presente em várias escolas, e houve erros primários, né? De dizer que a escola, por exemplo, Caio Pereira Macalão e Machado de Assis estaria na Margarida Siqueira, com suas sessões, e quando o eleitor chegava lá, algumas sessões não estavam lá, estava no José do Pinho, lá em Nova Descoberta. Sessões que estava relacionada no material que foi fornecido pelo CONDICA, de sessões que estaria no Margarida Siqueira, não estava lá para votar, a relação estava em outra escola. Eu vi lá exemplo do poeta Joaquim Cardoso, lá de Corvo da Areia. Então, isso aí eu vi que aconteceu na cidade toda. Infelizmente foram coisas simples. Nome de eleitores não estava em outras escolas. Não sei se foi erro do TRE, se foi erro da Prefeitura. Eu sei que houve erro. Infelizmente, muitas pessoas deixaram de votar uma eleição diferente. Uma eleição onde as pessoas não têm um voto obrigatório, é um voto facultativo. Os candidatos têm que convencer as pessoas a sair de casa para votar nas pessoas. Então, muitas vezes saíam das suas residências, foram ao local de votação e não estava o nome lá. Eu verifiquei diversos. E aí, todos os candidatos foram prejudicados. Aqui a gente tem que ser sincero e claro para mostrar que não foi, infelizmente, não foi conduzida para prejudicar ninguém. Prejudicou a todo mundo, que todo mundo perdeu o voto. Aí a gente não sabe quem perdeu mais e quem perdeu menos. E o vereador Gilberto Alves também tem razão quando disse que isso também acontece com o TRE. Nós fomos vítimas aqui, numa eleição a anterior, que várias urnas foram quebradas, que quebrou. Então, vários vereadores se prejudicou. O vereador Henrique Leite perdeu o mandato, eu acredito, por conta daquela quebra. E outros vereadores também perderam, vários vereadores perderam o mandato, que não tiveram a sua votação, por conta do erro do TRE. Mas, infelizmente, o CONDICA também errou, e errou feio na sua relação, não só da lista de eleitores, como também do local de votação. E, infelizmente, escolheram as piores escolas para poder fazer a eleição.
Nós poderíamos fazer eleição no Macalão, com área ampla, para se fazer eleição. Ele trouxe para Margarida Siqueira, um local que não dava nem para entrar os eleitores. Infelizmente, eu queria estar aqui elogiando. Eu sei que a Prefeitura deu totais condições para fazer essa eleição. Deu todas as condições para que o presidente do Condica pudesse conduzir, mas infelizmente não aconteceu do jeito que os candidatos queriam, que os eleitores e o morador, o cidadão da cidade do Recife queria que acontecesse a eleição. Fica aí um exemplo que a gente possa conduzir eleições melhores aqui, num assunto tão importante que é com relação à criança e adolescente, e conselheiros que vão conduzir durante 4 anos, né, e vão defender a criança e adolescente aqui na cidade. Muito obrigado. Vereador Almir, primeiro eu quero lhe agradecer pelo tempo cedido de Vossa Excelência, cedeu para mim. Quero incorporar a sua parte e a coragem de vir, né, mesmo sabendo que a Prefeitura deu as condições, ele tem a obrigação de dar as condições para que existisse a eleição. Por que não fez uma parceria com o governo do Estado para fazer eleições nas escolas do Estado? Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Se tivesse feito a eleição do bairro de Santa Amaro, na escola Aníbal Fernandes, lá tem 21 salas, parece. Dá para fazer uma eleição tranquila, colocar 21 urnas, ia ter uma eleição tranquila. Mas a incompetência, a falta de visão do Condica, eu não vou falar do Condica não, porque se eu falar do Condica eu estou falando de todos, mas me parece do presidente do Condica, né? Para dificultar o processo, para que os eleitores não tivessem seu direito de cidadania. Então o presidente Rufino do Condica, ele é o grande culpado por esse processo da eleição do Conselho Tutelar, pelos locais que ele indicou para as escolas. Nós fomos lá e colocamos para eles que as escolas não se viam, não foi feita nenhuma inspeção nessas escolas, por isso que dificultou o direito da cidadania do povo. Eu tenho certeza que muitas pessoas saíram dali magoadas, horrorizadas, pelo tempo que passou na fila, pelo soquete, pessoas doentes, pessoas com problema nas pernas, de varize, lá em pé 2, 3, 4 horas. Então deixa aqui o meu repúdio ao Condica, ao presidente do Condica e à Secretaria de Direitos Humanos, que o prefeito Geraldo Júlio é responsável. Obrigado. O vereador. Presidente, eu queria anunciar o aniversário do vereador Romerinho. Parabéns, viu? Foi ontem, né? 32 anos que fez dia 32. 2. Parabéns, vereador. Dia 2, foi no dia 2, presidente. Romerinho Jatubá. Dia 4? Não, foi dia 2, não foi? 24? Dia 4 foi ontem, então. Eu dei o aniversário, mandei pelo Facebook, mas acho que não. Vereador Marco Aurélio. Parabéns, Romerinho. Vereador Luiz Eustáquio. Encerra. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Eu suponho que. Já estou encerrado e. Tá? Vossa Excelência. Da presente sessão e convoco para amanhã uma próxima.